Chocolate com pimenta, resumo do capítulo 12. Ana Francisca pergunta quem está no banheiro e Ludovico fecha a porta. De fora, Ana se desculpa pela gafe. Ela diz que bateu e ninguém respondeu, mas espera que o homem não tenha se molhado. Ludovico resmunga de modo que a moça não reconheça sua voz. Aninha diz que vai terminar o serviço de manhã cedo e vai embora. Ludovico espirra de novo. Márcia faz as unhas de Bárbara, que pergunta se a amiga descobriu se a desfrutável de Jezebel tem algo com o esposo. Márcia diz que Jezebel deu a entender que está tendo alguma coisa com um homem casado. Bárbara fica nervosa e diz que só pode ser com Vivaldo. Márcia diz que não quer botar lenha na fogueira, mas que de noite passou pela prefeitura e todas as luzes estavam apagadas. Bárbara fica ainda mais irritada e pergunta onde os dois devem se encontrar. Márcia diz que a dona do hotel da cidade não é flor que se cheire e dá a entender que Vivaldo e Jezebel se encontram lá. Bárbara diz que é hoje que vai pegar os dois. Vivaldo vai até a delegacia e diz que Terêncio precisa fazer uma coisa com Nádia, pois ela está o tirando do sério. O delegado diz que o amigo vai ter que bancar o palhaço. Jezebel pergunta até que horas Reginaldo vai trabalhar. Ele deixa os documentos na mesa e logo após ela os recolhe, mas o homem toma de volta. Ludovico entra no escritório espirrando e dá de cara com os dois. Aninha volta para casa e é surpreendida por Danilo em seu carro, que buzina e faz a moça se assustar, derrubando um de seus livros no riacho sobre a ponte. Danilo sai do carro e Ana Francisca se lamenta pelo livro que caiu. Danilo diz que quer falar com Ana Francisca e diz que sente alguma coisa por ela. Aninha questiona se ele não cansou de brincar com ela e que sabe que ele está namorando com Olga. Danilo diz que terminou com a moça e pede para Aninha o dar uma chance para conversarem. Em outro ambiente, os dois conversam e Danilo diz que não para de pensar em Ana Francisca. Aninha diz que deixou de ser burra e diz que o rapaz quer apenas se aproveitar dela e sabe que todas as garotas da cidade o acham o máximo. Danilo elogia os olhos da moça e diz que ela o tocou. Ana Francisca resiste e o pergunta se só porque ela é pobre ele acha que pode fazer piada com ela. Ana Francisca pede para ele não a procurar mais e sai correndo. Aninha chega em sua casa correndo e é vista por Timóteo. Na cozinha, Carmen pergunta se a neta está chorando de novo. Aninha diz que Danilo a procurou mais uma vez e sabe que seu papo é furado, mas que mesmo assim fica com uma dor no peito. Timóteo ouve tudo e entra na cozinha falando que vai ser hoje que vai acabar com Danilo pela insistência dele com a prima. Carmen diz que o neto não tem que brigar com o sobrinho do prefeito. Timóteo diz que com a sua prima ele não vai mexer mais. Anoitece em Ventura. Vivaldo sai discretamente de sua casa em direção ao hotel. Bárbara aparece com a sua filha no colo e pergunta se o esposo vai sair de novo. Ele diz que está lutando pelo crescimento da cidade e Bárbara finge acreditar em seu papo. Vivaldo estranha a moça por ela não estar brava com ele e ela enrola falando que não tem nenhum direito sobre ele. Vivaldo beija a mão da esposa e sai de casa. Bárbara no mesmo instante desmancha o seu sorriso e diz que será hoje que vai pegar o safado no pulo. Vivaldo entra no hotel e Margot dá mais outra conta de Nádia para ele assinar. Ele fica indignado, mas assina. No quarto, alguém bate na porta e Vivaldo pergunta quem pode ser. Nádia diz que é sua surpresa e vai abrir sorridente. Ele diz que não está entendendo, mas ela abre e entra um homem com uma caixa. Ela diz que reparou que o amante não gostou de seu cordão de ouro e que ele tem todo o direito de escolher presentes para ela. Ela então revela que o homem se trata de um joalheiro e que deve escolher algo para a amante. Vivaldo fica boquiaberto e nervoso. Bárbara diz à empregada que vai sair e dar um flagrante. Na casa de Jezebel, Ludovico espirra cada vez mais. Jezebel diz que o irmão deve tomar mais cuidado e que ele deveria voltar para sua vida mais calma e saudável em Buenos Aires. Ele diz que só vai voltar quando tiver examinado toda a papelada da fábrica. O telefone toca e Jezebel chama Epaminondas. Epaminondas diz que é Bárbara e Jezebel manda dizer que não está. Epaminondas assim faz e Bárbara desliga o telefone na cara do empregado, certa de que ela está com o esposo. Guilherme e Danilo conversam no bar do hotel e ele fica impressionado ao saber que o amigo deu um fora em Olga.
Danilo conta sobre Aninha, e o amigo nem acredita que o rapaz está gostando de alguém como ela. Danilo diz que a moça não quer nada com ele, e o amigo o aconselha a mostrar que mudou e entregar seu coração. De repente, Danilo escuta os gritos de Bárbara, falando que vai entrar e descobrir onde está o marido. Margot diz que ela não tem direito de invadir os quartos e ela ameaça chamar a polícia. Danilo interrompe a conversa e diz que ninguém vai chamar a polícia para prender a mulher do prefeito. Bárbara e Danilo discutem, pois ela pensa que o sobrinho está acobertando o tio. Bárbara, por fim, sobe em direção ao quarto dos dois. Nádia experimenta joias e se agrada das mais caras, mas Vivaldo diz que ela deve usar algo mais simples. Vivaldo escuta os gritos de Bárbara, que sai batendo de porta em porta atrás do esposo. Vivaldo fica sem saber o que fazer e diz que está perdido. Bárbara bate na porta até Vivaldo finalmente abrir. Bárbara entra no quarto e encontra apenas o esposo e o joalheiro. Vivaldo diz para a esposa olhar aonde quiser, que não vai achar ninguém. Margot contorna a situação dizendo que as roupas femininas do quarto são suas. Bárbara não encontra ninguém, e Vivaldo diz que ele estava no quarto apenas com o joalheiro para comprar brincos para a esposa. Bárbara logo se agrada pelos mais caros que haviam na mão do homem, brincos de rubi. Bárbara acredita na conversa furada do esposo e o abraça. Vivaldo diz que já está na hora de ir embora, e eles saem do quarto. Vivaldo e Bárbara andam pela rua e ela diz que está arrependida e não merece um marido como o homem. Danilo e Guilherme conversam sobre o tio e dizem que não tinha ninguém no quarto. Margot os interrompe e diz que acha que sabe onde estava a moça. No quarto do hotel é revelado Nádia saindo de uma caixa onde estava completamente dobrada e escondida. Marieta diz a Terêncio que Olga não quis comer nada e o esposo estranha. Cássia diz que a irmã chegou com os olhos vermelhos e chorando. Marieta diz ao esposo que Danilo desistiu de pedir a sua mão, e Terêncio diz que a filha não pode perder um partido como esse. Marieta entra no quarto e vê a filha em prantos, que diz que não quer falar com ninguém. Olga diz à mãe que Danilo está gostando de outra. Ana Francisca derrama algumas lágrimas, pensativa no que Danilo lhe disse mais cedo. Ela fica em dúvida se o que o rapaz disse é verdade. Danilo diz que vai levar Guilherme até sua casa, e Timóteo aparece dizendo que o rapaz não vai a lugar nenhum. Timóteo diz que chegou a hora dos dois acertarem as contas, e Danilo fica nervoso. Danilo pergunta o que o caipira faz ali, e Guilherme fica sem saber o que está acontecendo. Danilo diz que não tem nenhum assunto para falar com o homem, e sai, mas é puxado por Timóteo. Ele diz que Ana Francisca sempre chora quando se encontra com o rapaz. Timóteo agarra Danilo e diz que vai jogá-lo dentro do rio. Guilherme agarra Timóteo e fala que vai chamar a polícia, mas ele resiste. Danilo diz a Timóteo que gosta de Ana Francisca, fazendo o homem parar de balançar o rapaz. Márcia entra no quarto de Aninha e diz que ela está pensando em Danilo. Ela conta para a prima que ele a procurou e disse que terminou com Olga. Márcia diz que Aninha não deve acreditar em Príncipe Encantado para não terminar se iludindo. Aninha pergunta se a prima já sofreu por amor, mas ela desvia de assunto e manda a prima não cair na conversa de Danilo. Márcia diz que até gostaria do casamento, pois ele é de família rica, mas Aninha diz que não está interessada no dinheiro dele. Timóteo manda Danilo não vir com lorota pra cima dele, mas Danilo insiste que realmente gosta de Aninha, e Guilherme confirma a Timóteo. Danilo diz que se arrepende muito de tudo que fez e que tudo o que ele mais quer é uma nova oportunidade. Timóteo solta o rapaz, que promete não magoar mais Aninha. Danilo pede para Timóteo falar com Ana Francisca sobre o que ele lhe falou e diz que se fracassar, promete que Timóteo pode o jogar dentro do rio de ponta cabeça. Timóteo agarra Danilo de novo e diz que se ele vier com maldade para a prima mais uma vez, vai jogá-lo no rio com uma pedra amarrada em sua cintura. Timóteo solta Danilo. No sítio, Timóteo conversa com Estrela, sua vaca, e diz que acha que Danilo falou com sinceridade. No dia seguinte, Timóteo diz que quer conversar com Aninha e fala sobre o seu encontro com Danilo. Ana Francisca pergunta ao primo o que aconteceu, e ele diz que mudou seu pensamento sobre o assunto, pois acha que o rapaz foi sincero e está arrependido pelo que fez com ela. Aninha abre um sorriso e pergunta se o primo tem certeza. Timóteo diz que sim, e que o resto é com ela. Ele pergunta o que Ana Francisca vai fazer agora, deixando-a pensativa.